E eu quero, de forma breve também, vou tentar aqui, tratar de 5 ameaças ao sola Escritura. Nós temos 5 ameaças nos dias de hoje. A primeira ameaça ao sola Escritura é o misticismo. Eu quero que você pense a nível de autoridade. Quem é a autoridade sobre a igreja? Quem é a autoridade sobre você? Para alguns, a autoridade é o seu misticismo, não a palavra de Deus. Hoje, a igreja evangélica contemporânea, né, ela é bem mística. E muitas pessoas dirigem as suas vidas com base no seu misticismo, com base no seu sonho, com base numa profecia. Então, pessoas mudam de curso, se casam, fazem coisas por causa de misticismo. Eu contei aqui uma vez que um rapaz, ele aqui no Japão, né? Ele era bem místico, e aí ele estava passando na rua, viu um casal brigando na janela, assim, o couro estava quebrando, lá o pau estava pegando. E aí ele olhou aquilo, ele falou, vou ajudar. Eu vou ajudar, não vou deixar assim não. Ele chegou na janela, aí ele viu um racha em cima da mesa. E aí ele viu uma mão. Aí ele pensou, rache-te, corre. Misticismo. Deus me mandou correr por causa de um rache. Misticismo. A igreja evangélica, ela é mística. E o misticismo, ele sobrepõe a autoridade das Escrituras. Às vezes você vai questionar o misticismo de uma pessoa, por mais que você abra na Bíblia, mostre, ela vai continuar acreditando no seu misticismo. Porque o misticismo passou a ser sua autoridade. Ela vive, a sua vida gira em torno do seu misticismo, das suas experiências. Mas nós temos uma segunda ameaça, as experiências pessoais. Experiência pessoal todo mundo tem, mas cada um tem a sua. Muitas pessoas colocam as experiências pessoais acima das Sagradas Escrituras. E por vezes, quando você vai questionar a experiência pessoal da pessoa, mostrando na palavra de Deus, mesmo assim, a pessoa fica com a sua experiência pessoal e diz assim a você, é que você não sabe o que eu passei. Você não conhece a experiência que eu tive com Deus. Senão você não falaria assim. Todos nós temos experiências pessoais, mas nós não podemos fazer doutrinas das nossas experiências pessoais. E eu estou falando de experiências aprovadas pela palavra de Deus. Por vezes, pessoas colocam a experiência pessoal como autoridade, e essas experiências são reprovadas pela palavra de Deus. Eu já contei aqui, vocês já estão carecas de saber, né? Essa história. Eu, quando cheguei aqui no Japão, em Handa, numa igreja que eu fui, os irmãos sempre me perguntavam assim, você veio da igreja do pastor fulano de tal? Não, eu não vim dessa igreja. Eu achei muito estranho que muitas pessoas me perguntavam a mesma coisa. Você veio da igreja do pastor fulano de tal? Aí fui para a sede, que era lá em Higashura, chegou lá, a mesma pergunta. Depois eu fui descobrir a razão dessas perguntas. Há um tempo atrás, antes de eu aparecer nessa igreja, uma irmã de uma outra igreja, ela estava assistindo um programa de televisão, Globo Repórter, esses programas assim, e a reportagem era sobre o baixo espiritismo. E havia ali informações sobre os rituais de batismo, de aceitação e tal. E um dos rituais era fazer a cabeça. Isso aí mesmo, vocês pensaram. Raspar. E aí essa irmã, então, estava lá assistindo o Globo Repórter. Aí Deus falou para ela, diz ela, né? Você teria coragem de fazer a cabeça por mim? Bom, essa é uma experiência estranha. Muito estranha. Mas se ela ficasse quieta na dela, raspasse a cabeça dela, problema dela, até aí tudo bem, para ela, né? Para nós não. Mas sabe o que essa irmã fez? No domingo seguinte, ela sobe no púlpito, conta a história, conta a experiência que ela teve, e ela diz à igreja assim, Deus está perguntando para todos aqui, vocês teriam coragem de fazer a cabeça por mim? Resultado, a igreja toda, como eu e o Davi, todos carecas, né? Então as pessoas pensaram que eu era daquilo.
Percebe? Essa irmã, ela pegou a sua experiência pessoal, uma experiência bizarra, vamos assim dizer, que não há amparo na Bíblia para esse tipo de experiência, e ela fez com que aquilo se tornasse uma doutrina para a igreja, ao ponto de toda a igreja seguir. É óbvio que alguns abriram os olhos e saíram, e foi nessa época que eu cheguei naquela igreja. Então nós não devemos colocar as nossas experiências pessoais acima da palavra de Deus. Nós devemos sujeitar as nossas experiências pessoais à palavra de Deus, não o contrário. O que muitos fazem é pegar a sua experiência pessoal, aquela caixinha quadrada, aí pega a Bíblia, que é desse tamanho, coloca na caixa e vai empurrando até entrar. Tem que entrar aqui, porque é a minha experiência pessoal. Se é a minha experiência pessoal, tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Então, devemos submeter as nossas experiências. Se elas são válidas, guarde. Um dia você poderá usar. Um dia você poderá ajudar alguém passando pelo mesmo problema e você vai consolar essa pessoa com as mesmas consolações que de Deus você foi consolado. Agora, se é uma experiência a qual você não encontra amparo na palavra de Deus, então não serve para nada. Não serve para nada. Terceira ameaça, o pragmatismo. Todos nós somos pragmáticos em algum aspecto. Você está andando na avenida, a mão que você está ali, a faixa que você está toda parada e a da esquerda andando. Adivinha? Seta para a esquerda, bora lá. O pragmatismo é o senso de que o certo é aquilo que dá resultado. Isso funciona para o dia a dia. Funciona para o trânsito, funciona para, sei lá, as suas maneiras de trabalhar, mas não funciona para a palavra de Deus. Nem sempre, da ótica humana, o cristianismo dá resultado. Da ótica humana. Se você olhar lá nos primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos. Vai falar para John Huss que ele pregou o evangelho e deu um bom resultado? A gente sabe que deu. Mas para a ótica humana, não. Então nem sempre o evangelho vai produzir o resultado que as pessoas esperam. E o que as pessoas esperam? Resultados. Igrejas cheias. Então, colocar o pragmatismo como autoridade sobre a igreja significa submeter a igreja ao pragmatismo, fazendo com que o pragmatismo norteie todo o sistema da igreja, ou todas as doutrinas, todas as programações, tudo que a igreja faz. Vamos fazer uma dança aqui, uma coreografia. Por que as pessoas colocam coreografia na igreja? Porque elas acreditam que dá algum tipo de resultado. Sinceramente, eu não sei que resultado poderia dar. Eu não sei que as pessoas seriam edificadas vendo alguém com cãibra ali, uma minhoca com cãibra ali na frente. Não ajuda em absolutamente nada. Mas as pessoas colocam porque acham que dá algum resultado. Nós não podemos agir dessa forma. Nós não podemos criar doutrinas, eventos, apenas pensando em algum tipo de resultado humano, como o maior número de pessoas aqui. Sei que se a gente chamasse o Candiel para cantar todos os domingos aqui, a igreja ia lotar. Não ia, né? Não ia. Mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós não somos pragmáticos. Então o pragmatismo ele se torna uma ameaça, porque ele usurpa também a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela determina o que é que deve ter no culto. Por que nós não temos danças, coreografias? Simplesmente porque a palavra de Deus não nos permite. Ponto final. Mas vai dar resultado. Não estou nem um pouco preocupado com esse tipo de resultado. Nós estamos preocupados em pregar o evangelho, ponto final. E esse é o verdadeiro resultado. Outro problema, outra ameaça ao solo da Escritura é o tradicionalismo. O tradicionalismo. Muitas pessoas carregam tradições, e a tradição não é ruim. Todos nós somos tradicionais em alguns aspectos, né? Trazemos tradições dos pais, dos familiares. Mas nós não podemos colocar o tradicionalismo acima da palavra de Deus. As tradições. Como eu disse, para os reformadores, a tradição era importante, mas ela não era decisiva na interpretação da palavra de Deus. A Igreja Católica Romana, ela colocou o Papa, a tradição, e depois a palavra de Deus.
Nós submetemos à tradição a palavra de Deus. Se for aprovado, qual é o problema? Agora, nós não podemos nos apegar a um tradicionalismo que contrapõe a palavra de Deus. Nós não podemos. Há muitas igrejas que criam tradições, que adotam costumes que você não encontra na palavra de Deus. Pessoas fazem isso simplesmente por tradicionalismo. Se você pedir para abrir a palavra de Deus e explicar a razão, não saberão explicar, porque não encontra amparo na palavra de Deus. Eu sou de uma época, e eu não sou tão velho assim, talvez eu seja o mais novo aqui da igreja, eu sou de uma época em que jogar futebol era pecado. Jogar futebol era pecado. Sou de uma época em que jogar futebol, depois futebol liberaram, mas jogar futebol de bermuda era pecado. E as coisas foram mudando. Tradição, tradicionalismo, usurpando a autoridade da palavra de Deus. Pessoas criando regras por regras, sem nenhum respaldo na palavra de Deus. E por último, o moralismo. O moralismo é a quinta ameaça ao sola Escritura. É muito fácil para nós ser moralistas. É natural do ser humano. Mas nós devemos rejeitar o moralismo. O moralista é aquele que quando vai, entre aspas, pregar o evangelho para alguém, ele está preocupado em mudar o comportamento da pessoa. Ele quer só mudar o comportamento da pessoa. Você está lá na fábrica, trabalhando com um ímpio do lado ali, e aí você descobre que ele tem uma amante. E você fala, puxa, preciso ajudar ele. Eu vou pregar o evangelho para ele. Aí você chega lá, ô meu amigo, o que você está fazendo não é legal. Isso aí é feio. Já pensou nos seus filhos? Já parou para pensar na sua esposa? Está lá te esperando. E aí o rapaz, tá certo. Bem pensado isso aí. Aí ele larga a amante e começa a se dedicar à sua esposa. Parabéns, você fez uma ótima ação. Só que isso não resolve o problema dele. Isso não resolve o problema dele. Qual é a diferença dele agora para ele antes de você conversar com ele? É que antes ele ia para o inferno com amante e tudo. Agora ele vai para o inferno sem amante. É isso que mudou. É óbvio que nós reprovamos os comportamentos perversos das pessoas, mas a pregação do evangelho é diferente do moralismo. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos atacando a raiz. A raiz. O moralista é aquele que olha a árvore cheia de frutos podres e ele vai lá e pinta a maçã para ficar bonitinha. Mas não resolve porque a raiz está podre. Não resolve. O verdadeiro defensor do sola Escritura, ele vai lá na raiz. Porque a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.